Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao Mega. E hoje a gente começa com o terceiro pilar, como o Abner já falou. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o hábito da oração. Eu sei que muitos de vocês já têm esse hábito. Eu sei que muitos de vocês já têm certeza que a oração é importante. Eu sei disso. Por que a gente tem que estudar isso? Não tem mais o que saber sobre oração. Já oro todo dia. O que vai mudar na minha vida? Eu sei que pode parecer fácil. Quando eu recebi o tema, na verdade, eu pensei, não tenho o que falar sobre oração. Todo mundo já ora, todo mundo sabe orar. Mas eu acho que até eu me surpreendi estudando, preparando a mensagem, e espero que vocês também se surpreendam com a riqueza que tem nesse assunto na Bíblia. Eu queria deixar algumas perguntas para vocês refletirem um pouco antes da gente começar. Para ver se vocês têm certeza, se vocês têm clareza sobre o que é oração. Primeiro, me respondam, o que é oração? Além de falar com Deus, eu sei. Oração é falar com Deus, mas além disso, como que a gente pode definir oração? Outra coisa, minha oração pode mudar alguma coisa? Se eu pedir alguma coisa para Deus, Ele vai me dar? Tem como mudar alguma circunstância, alguma situação com minha oração? Tá bom, se Deus sabe de tudo, olha, dessa vez foi. Por que eu tenho que orar? Deus já sabe o que eu vou falar. Por que eu tenho que conversar com Ele? Tenta responder na sua cabeça essas perguntas. A chance é grande que vocês não consigam uma resposta. E por isso eu vou falar com vocês hoje sobre a necessidade da oração. Eu quero que vocês peguem sua Bíblia e abram em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Eu vou pedir que, por favor, peguem sua Bíblia, porque a gente deu Bíblia para vocês na campa e a gente quer que vocês aprendam a usar uma Bíblia. Não é para ficar de enfeite, não é só para ter a dedicatória bonitinha lá do seu líder de quarto, mas é para usar. Agora, galera, Romanos, quinto livro do Novo Testamento, depois de Atos, antes de Coríntios. Romanos, capítulo 8, versículo 26, 27 e 28. Então, vamos começar. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito. Pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto é a conclusão de uma passagem maior. Ele vai falar do gemido do Espírito, mas antes a gente ouve de duas outras coisas. O texto vai falar que a criação geme. A criação geme em desespero, com anseios desesperados. Isso daí está no versículo 18 ao 22. Depois, no 23 ao 25, a gente ouve dos cristãos, que eles também têm um gemido, eles também têm um desespero. E finalmente a gente chega no Espírito. Mas o que é esse desespero? Qual é o anseio que essas coisas têm? Isso tudo tem a ver com a queda, com o pecado do homem. Quando o homem peca, ele é separado de Deus. Toda aquela comunhão que o ser humano tinha com o Pai, que o ser humano foi feito para ter, ele perdeu nesse momento. O homem foi separado. E não só o homem, como toda a criação. E por consequência, toda a natureza. Tudo sofre pela ausência da comunhão de Deus. A gente vê isso claramente nos nossos dias de hoje. Sobre a criação, você pode pensar, como que uma árvore vai sofrer? Como que a natureza vai sofrer por uma coisa que eu fiz? Então, mostro para vocês. Essa foto foi tirada essa semana, na Amazônia, pegando fogo. Vocês provavelmente ouviram muito no noticiário sobre isso. Isso daqui é um incêndio de 3 semanas atrás na Sibéria. Está 3 semanas pegando fogo. O tamanho do incêndio já é maior do que a Dinamarca. A natureza sofre dia após dia por causa do pecado e por causa dessa separação. Não é só você, não é só eu que sofro por causa disso. E então a gente chega no sofrimento dos cristãos também. Porque os cristãos foram salvos. Jesus morreu pelos pecados deles. Então a gente está liberto do pecado, não está? A gente deveria estar já no estado que a gente estava antes da queda. Mas aí tem a questão. A gente não tem mais o pecado preso na gente. Mas a gente está num mundo caído, num mundo preso no pecado. Então a gente não consegue se relacionar com Deus naturalmente. A gente não consegue ter também essa comunhão plena com Deus. E então entra o Espírito. O Espírito vai pegar essa dor que a gente tem, essa vontade de ter comunhão com Deus, e Ele faz isso em nosso lugar. Quando a gente ora, o Espírito fala com Deus, Ele restaura nossa comunhão com o Pai. É na oração
onde pela ação graciosa do Pai, pela intercessão do Espírito e pela redenção que a gente recebeu de Cristo, que a gente vê toda a Trindade trabalhando para que a gente tenha a comunhão restaurada com o Pai, para que a gente possa então viver o nosso propósito, a razão por que a gente foi criado. Então a oração não é só um momento de botar tudo para fora, não é fazer lista de pedido e mandar para Deus. Não é escrever, Deus não é Papai Noel para ficar recebendo listinha de pedido todo fim de noite. Mas está aqui para ser comunhão com Ele. Então ele já responde, Deus sabe de tudo, porque a gente precisa falar com Ele. Para ter comunhão, não é simplesmente para bater um papinho, não. Então agora vamos para o texto mais específico, para tentar descobrir mais características da oração. A primeira que a gente vê é que a oração é dependência. No versículo 26, a gente lê que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavra. Queria chamar a atenção de vocês para esse pedaço, pois não sabemos orar. Vocês vão falar, não, eu sei sim. Fechar o olho, cruzar o dedinho aqui, abaixar a cabeça, falar qualquer coisa, em nome de Jesus, amém. Eu vou falar que você está errado. A Bíblia fala que você não sabe orar, então você não sabe orar. Isso quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, tem uma maneira certa de orar. Tem um cara que eu gosto muito, esse Dietrich Bonhoeffer. O nome dele é meio difícil porque ele é alemão. Uma frase muito famosa dele diz o seguinte: não devemos basear nossas orações na pobreza de nossos corações, mas na riqueza das Escrituras. Ele está muito certo, porque a Bíblia está preocupada assim, em ensinar a gente a respeito da oração, em ensinar sobre a oração. A Bíblia tem cerca de 200 e alguma coisa orações. Tem todos os salmos, que são 150, mais as orações de Jesus, mais as orações de Paulo. Várias orações lá que não estão simplesmente para você olhar e pensar, nossa, que bonitinho. Pai nosso é tão bonito, oração tão fofinha. Ou você olha lá no Salmo, deixa aberto no Salmo 91. Já foi na casa da sua avó e viu aquela Bíblia aberta no Salmo 91, tomando pó, que ninguém abre para ler? Salmo não está lá para isso, não está para ficar aberto. Salmo está lá para você ler e para você aprender com essas orações, aprender a moldar suas orações à vontade de Deus, a fazê-las se encaixarem no padrão que Deus tem para as orações. A outra coisa que a gente pode descobrir com isso de que a gente não sabe orar é ver os efeitos da queda, os efeitos que ela tem na gente. A gente foi criado para se relacionar com Deus, a gente nasceu para isso, mas a gente não consegue mais. A gente perdeu completamente a habilidade de se relacionar com Deus. E por isso a gente fica completamente dependente do Espírito Santo para poder ter comunhão com Ele. Então a gente não sabe orar, não só no aspecto teórico, mas realmente, essencialmente a gente perdeu a capacidade de orar. É o Espírito que ora por nós, não a gente que ora. Se você voltar aqui, ele diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Isso é, ele pega essa nossa incapacidade de orar e em cima disso, ele ora por nós. A oração é uma ação de dependência. João Calvino diz o seguinte: pois se nossas orações fossem feitas a Deus com base em nossa dignidade, quem se atreveria na presença de Deus a sussurrar sequer uma palavra? João Calvino está muito certo nisso daqui. A gente não tem como orar. A gente é um bando de pecador miserável. E a gente quer se achegar a Deus. E depois ainda vai ter gente que vai ficar falando, não, oração é um momento de tranquilidade, oração é um momento que você bota tudo para fora só. Não, não é. Oração é um momento de se curvar diante de Deus. Você está recebendo um presente dele no momento da oração. É um dos maiores privilégios que você tem. O Abner falou isso antes. Você está podendo se conectar com o próprio Deus. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala na oração. Oração não é bater no peito e falar, Deus, estou aqui. Não. Oração é estar de joelho. Oração é se entregar. É admitir que você é pequeno. Então, oração, ela é sim um privilégio. Ela é um presente que a gente ganha. É Deus agindo pra gente, dando uma coisa para nós. Mas também é uma obrigação. Porque agora que a gente tem a chance de ter uma comunhão restaurada com Deus, se a gente negar essa comunhão, a gente está espiritualmente morto. Nossa fé não sobrevive sem oração. Dá até para um não cristão orar, mas não tem como um cristão não orar. Um cristão que não ora não é cristão. A oração é uma das principais marcas de alguém que foi regenerado, de alguém que vive em Cristo Jesus. Porque sem comunhão com o Pai, não tem sentido o sacrifício de Cristo. Segunda coisa que a gente pode olhar, é que oração é confiança. Quero pegar aqui o finalzinho.
que o Espírito intercede por nós segundo a vontade de Deus. Orar, você está entregando para Deus tudo. Tudo que você ora, você está largando para Deus e o Espírito está entregando lá. Só que ele entrega segundo a vontade de Deus. Então orar não é falar, Deus, faça a minha vontade. Deus, eu estou te pedindo isso, por favor, me obedece. Não sei se vocês já foram em alguma igreja mais pentecostal, alguma igreja mais daquelas que os caras andam de terninho, uma universal da vida, uma mundial. Os caras, eles têm, sempre no fim das orações, eles falam, Deus, eu demando que você faça tal coisa. Eles falam que você tem que ordenar, que você tem que ter fé no que você está falando, que Deus vai cumprir. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia é completamente contrária a isso. O que ela nos diz? Ela nos diz que o Espírito faz nossa oração se conformar à vontade de Deus. Então, quando a gente chega com desejos egoístas, pedindo para Deus fazer a nossa vontade, pedindo para Deus adaptar tudo que a gente faz para aquilo que a gente quer, o Espírito corrige isso. Ele vai transformando. Ele vai moldando tudo isso à vontade de Deus. Se você for parar para pensar, eu posso te dizer que a oração sempre vai mudar uma coisa. A oração causa mudança no mundo. Só que o que muda não é a vontade de Deus, não é os planos dele. Mas o que muda é você. A oração é a melhor ferramenta que tem para te transformar. Ela não só sustenta a tua fé, como ela também dá a base para a sua santificação. É com base nesse molde que o Espírito faz, em direção à vontade de Deus, que a gente pode ser transformado e que a gente pode se achegar ao Pai. Sem o Espírito a gente não seria nada. E sem a oração a gente não teria contato com o Espírito. Terceiro ponto. Oração é fé. Vê o começo do texto. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles. Sabemos. Ele não diz. E achamos que Deus faz todas as coisas. Ele não diz, e eu acredito. Não, ele diz, sabemos. E é justamente a questão da fé. É a questão de que você se entregou tanto naquilo, que você confia tanto de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, que na oração você está falando, tá, Deus, eu sei que você vai fazer tudo pro meu bem, tudo pro bem da sua igreja. Só que vamos discutir um pouquinho sobre o que é bem aqui. Bem não é aquilo que nos faz feliz. Bem não é te fazer feliz, não é te fazer alegre. Pode ser que o bem que Deus vai fazer para você vai fazer você ficar mais triste ainda. Não sei se vocês já ouviram a história de Jonas na Bíblia. Jonas é aquele cara que Deus falou, vai pregar em Nínive. Só que ele achava que os ninivitas eram um bando de pessoas desprezíveis. Ele tinha preconceito com os ninivitas e não queria ir lá. Falava, não vou pro meio daqueles caras. E ele orou para Deus falando, Deus, me livra disso, deixa eu sair daqui. Viu que Deus não ia livrar ele, então ele fugiu de Deus. Mas Deus foi amoldando segundo o propósito dele. E no fim, o bem que aconteceu na vida de Jonas foi o seguinte. Ele foi num barco, o barco quase caiu, ele teve que pular no mar, foi engolido por um peixe, possivelmente morreu e ressuscitou, foi naufragado. Quando ele naufragou, foi parar no meio do deserto, andou alguns dias no deserto, até chegar em Nínive. Foi pregar em Nínive, saiu correndo, teve vontade de se matar. E a história dele acaba triste. Ele não fica feliz. Nínive se converte. Nínive acaba bem. Isso é bem segundo Deus. O bem cooperou para aqueles que amam a Deus. Mas não foi a felicidade de Jonas, esse bem. E quando a gente vê em nossas vidas, muitas vezes nossa oração vai ser respondida. Mas vai ser respondida com uma coisa que não agrada a gente. Vai para um lado completamente diferente. Vai para um lado que a gente não quer. Mas mesmo assim, a gente tem que aguentar. E a gente tem que viver segundo a vontade de Deus. A gente tem que entender que o bem não é a alegria, o bem não é o conforto. O bem é o cumprimento das promessas de Deus. E a oração tem muito a ver com isso. O texto começava bem antes, na verdade. Começava lá no versículo 18. Não sei se vocês lembram quando eu falei da natureza lá. Ele começa assim. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. O texto começa falando de um dia do futuro.
de um dia que vai vir, onde todo esse desespero, todos esses gemidos que o texto fala, eles vão acabar. Ele está falando da volta de Cristo aqui. Está falando do fim do mundo, para falar em termos mais claros. Mas como assim? Fim do mundo? Fim do mundo é uma coisa ruim. Não é. Vou te falar que não é. Que o fim do mundo é a volta de Cristo, é a revelação dos filhos de Deus, ele diz aqui. O que isso significa? Nesse dia, finalmente, a gente vai ter comunhão plena com o Pai. A gente ora hoje em dia, mas nesse dia não vai mais precisar de oração. Não vai mais ter uma barreira que a gente vai precisar superar para chegar à comunhão com o Pai. A gente não vai mais ter toda essa necessidade de ir atrás, de orar, de ajoelhar. Que finalmente, tudo aquilo que foi prometido vai ser cumprido. Tudo aquilo que era no Éden vai ser fechado. A gente vai finalmente poder cumprir nosso propósito original. Mas como assim propósito original? Eu não estou entendendo por que comunhão com o Pai é tão importante. Para isso eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente é uma alma ou tem uma alma? É alma. Alguém tem uma... Ela disse que a gente é alma, alguém diz o contrário? Tem alma. Tira o Joaquim Pô os dois. Tira o Joaquim Pô, por favor. Não, Joaquim Pô. Pedra, papel, tesoura. Vem cá. Explica a sua posição, por favor. Por que você acha que a gente tem alma e não é alma? Se eu não me engano, há uma divisão: corpo, alma e espírito. O corpo, a parte carnal. Espírito, que, se eu não me engano, é o que eu consigo captar. Não, alma é o que eu consigo captar. Espírito, se eu vou para o céu, estou lá. Se eu vou para o inferno, Tá bom. Então, se tem a divisão corpo, alma e espírito, e a gente tem alma, então a gente é corpo ou a gente é espírito? Posso responder com uma outra pergunta? O microfone é seu, filhão. Tá. Um peixe é colorido. Tudo que é colorido é peixe? Mas o peixe é colorido. Ele não tem colorido. Vem. Você pode explicar a sua posição, por favor? Gente. Ó, tipo assim... Ai, linda. Aquelas, né? Tipo assim... A gente tem uma alma... Né? Não, tipo, a gente é uma alma e a gente tem um corpo. Porque, tipo, quando a gente vai pro céu, a gente não vai com o nosso corpo. É, tipo, uma coisa que Deus... A gente tem aqui, entendeu? É isso, não tem que explicar, gente. A gente é uma alma. Quase lá, os dois chegaram no quase. Você pode me emprestar a Bíblia, por favor? Tá bom, Gênesis capítulo 2, versículos 6 e 7. Mas do solo brotava água que regava a terra. Então o Senhor formou o homem do pó da terra. Soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivente. Algumas outras traduções não vão trazer ser vivente. Vão trazer a palavra e se tornou uma alma vivente. Só que essa palavra alma é interessante. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em latim, foi escrita, no caso do Velho Testamento, em hebraico. E a palavra alma é uma palavra que se fala nefesh. Só que tem outro significado essa palavra também. No hebraico as palavras, tipo, todas que são mais espirituais, assim, também tem um significado mais carnal, assim, mais humano. E o outro significado da palavra alma é aqui, ó. Garganta. Garganta e alma. E caixão. É a mesma coisa. Garganta, alma e caixão é a mesma palavra. Mas por que garganta e alma? O que tem a ver? Vocês podem não entender agora e pode parecer que não faz conexão com nada aqui. Quando vocês estão com fome, geralmente vocês apalpam a barriga aqui. Vocês sentem na barriga quando vocês estão com fome. Na cultura hebraica era outra coisa.
o elemento da fome, o que o homem tratava como fome, era a garganta, não era a barriga. Então você sentia fome aqui. Um judeu, quando está com fome, o gesto é assim, tipo, como se estivesse se enforcando. Então a garganta, que significa caixão e que significa alma, também significa fome. Então o homem, quando ele foi feito ser vivente, ou foi feito alma vivente, é como se ele fosse feito uma garganta vivente. Então, essencialmente, o homem é fome. Mas fome do quê? Fome de relacionamento com Deus. Tem um teólogo muito bom, brasileiro, que chama Jonas Madureira. Ele vai falar que o homem é um ser litúrgico, logo um ser adorador. A função principal do homem, a primeira coisa que a Bíblia fala de característica do homem, é que ele foi feito fome de relacionamento com Deus. A única coisa que pode saciar o homem em qualquer situação é comunhão, é relacionamento. Então, nossa maior necessidade é que a gente tenha essa comunhão. Sem ela, muito obrigado pela Bíblia, a gente morre. Assim como se a gente parar de comer, a gente cai morto no chão um dia, se a gente parar de orar, a gente cai morto. Então, nossa desgraça, nosso afastamento de Deus se torna muito mais evidente. Que se a gente não pode se achegar a Deus, a gente não pode fazer nada. Se a gente não pode se achegar a Deus, a gente não pode cumprir nosso propósito mais básico. Nossa razão mais fundamental para ter sido criado. Então essa esperança de que um dia a comunhão vai ser plenamente restaurada deve encher nosso coração. A gente deve ter vontade de ter a comunhão restaurada um dia. Mas enquanto a gente não tem, só nos resta orar. É a única coisa que a gente tem que nos leva para um pouquinho mais perto de Deus. Que dá aquele gostinho da vida eterna. Que dá aquele sabor de dever cumprido. Então não me resta nada mais para falar para vocês. Não sei que vocês orem. Queria que vocês gastassem um momento, fechassem o olho, que a gente acabasse orando a pregação de hoje. Por causa do seguinte. Talvez vocês nunca tenham entendido a necessidade da oração. Vocês nunca tenham entendido que sem comunhão com Deus, vocês estão basicamente mortos. Então eu queria que vocês admitissem, fechassem o olho e se colocassem como miseráveis na presença de Deus. Admitissem que vocês precisam disso, que vocês têm fome disso. Admitissem que sem a oração estão mortos. Pai, estamos aqui, somos pequenos na sua presença. Nós não temos nenhuma força, nada que não tenha vindo de ti. A gente estava separado, mas hoje teu Espírito dá a chance da gente se conectar com o Senhor. Eu peço que, por favor, a gente faça bom uso disso. Que a gente nunca esqueça de ter comunhão contigo. Por favor, Pai, nossa vida seja cheia de vontade de te buscar. Que enquanto não chega o dia onde tudo vai acabar, e onde a gente vai estar com o Senhor, que a gente pelo menos faça bom uso da oração aqui. Que sua vontade se cumpra em nossas vidas. Eu não venho com nenhum pedido hoje. Eu sei que em mim só tem egoísmo, só tem pedidos que me favorecem. Mas eu falo que cumpra a sua vontade. Que é por meio dela que tudo vai ser restaurado. Senhor, sacia a nossa fome. Que daqui pra frente a gente não passe um dia sem orar. Porque eu sei que nossa fé depende disso. E nossa santificação também. Em nome de Jesus. Amém.